Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Saúde Sem Segredo podcast. Hoje nós vamos trazer o tema Abril Verde, que traz essa campanha de conscientização em todo o mês de abril, que busca chamar atenção para a importância da prevenção de acidentes de trabalhos e doenças ocupacionais. E para compor a mesa, trazendo esse tema, eu trouxe aqui um profissional de excelência, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia do trabalho e ergonomia e CEO da J Labor. Dr. Josivânio Silva, é uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço o convite, primeiramente, estar aqui para falar um pouco sobre a fisioterapia do trabalho, falar um pouco sobre a ergonomia e, acima de tudo, multiplicar resultados dentro desse seu projeto. Obrigada. Gente, o Josivânio, assim, eu conheci ele lá no meu início na graduação, como eu estava falando para ele, né? Acho que no primeiro, segundo semestre ali, ele fez uma palestra na universidade que eu estava e ele chama muita atenção porque ele realmente é um fisioterapeuta disruptivo, né? Ele chegou na palestra já todo caracterizado, ele consegue chamar a atenção do público e, diferente dos outros profissionais que trabalham com ergonomia e fisioterapia do trabalho, ele consegue fazer com que a área se torne divertida para quem está ali, os colaboradores que precisam desse suporte. Então, Josivânio, para mim, realmente é uma honra, como eu falei, eu sou sua fã, porque quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, como é que um profissional de fisioterapia é tão diferente? A gente até ficou, na época, sem entender o que era aquela palestra, né? Porque realmente você é diferente, traz esse diferencial, e consegue fazer com que a fisioterapia do trabalho se torne algo que as pessoas queiram fazer, que as empresas queiram chamar. Você tem certeza que a empresa que lhe contrata a sua empresa, ela realmente ganha uma energia diferente, porque você carrega essa energia. Então, assim, eu gosto de estar com pessoas que têm essa energia, porque você vê que o ambiente ele fica um ambiente alegre, ele fica um ambiente divertido. As pessoas entendem que aquela empresa ela trabalha conscientização de qualidade de vida, né? Quando você leva. E não só de, eu contratei uma empresa de ergonomia para ajustar alguns ajustes ergonômicos para melhorar a qualidade de vida dos meus colaboradores. Não, você se entrega para a empresa que lhe contrata, você leva a sua equipe e você faz a diferença na vida das pessoas. Então, meus parabéns. Obrigado. Eu lembro muito bem dessa palestra aí, foi lá na universidade na qual você fazia parte. Nesse dia eu fui de Adriele Della Pace, né? Na verdade, a Adriele é uma das personagens de vários outros personagens que eu tenho, né? Que é uma mulher que eu faço, onde eu falo de saúde de forma lúdica, de forma cômica, onde eu me caracterizo e transmito aquele conteúdo de forma lúdica e de forma cômica. Além da Adriele, existe também o seu Chico, que é um cadeirante também que eu faço, onde eu me caracterizo com aquela máscara realista e dou testemunho sobre segurança do trabalho, porque que eu estou naquelas condições de cadeirante. Aí no final eu tiro a máscara, faço uma dinâmica, é um negócio fantástico, fantástico mesmo. Mas por incrível que pareça, Samara, esse personagem, ele saiu desde a época da minha faculdade, da minha academia. Sério? Pois eu já ia lhe perguntar como é que você foi seguindo para essa área, né? Por volta de 2007, entrei na academia, 2007 praticamente, e eu sempre fui engraçado. Trabalhei com palhaço. Na verdade, eu paguei minha faculdade toda fazendo show de palhaço. Sério? Fazendo show de palhaço, show de mágica, onde eu tinha uma empresa de animação, onde eu era o palhaço Cajuína e o mágico Jô, e eu fazia animação nos buffets de Fortaleza à noite. Né? Por sinal, fiz até alguns aniversários de algumas filhas de alguns professores. Eu sempre fui extrovertido e animado. E uma professora minha, que eu admiro muito, por sinal, levo ela no meu coração, que é a professora Neiliane Onofre, ela me incentivou muito a fazer o meu tema de TCC de forma lúdica, de forma cômica. Né? Ela viu esse potencial em mim e o que foi que nós fizemos. A Neiliane tinha um projeto chamado Gravidez Saudável, lá na Cidade 2000, e nós juntamos um grupo de grávidas e eu ministrei palestras voltadas para a gravidez saudável, caracterizado como meu personagem palhaço Cajuína na época, para essas gestantes. Foram 5 palestras.
E depois eu fiz as mesmas palestras formalizado, de jaleco, tudo. E no final eu apliquei um questionário para saber qual foi o grau de assimilação. 98, ainda lembro, 98% das gestantes assimilaram o conteúdo de forma lúdica, de forma cômica. Então, a partir daí, eu comecei a levar os personagens para dentro das empresas. Porque não adianta eu chegar dentro de uma empresa onde praticamente a maioria ali trabalha na produção e começar a falar termos técnicos. Não adianta. Eu tenho que começar a falar a linguagem do povo, para o povo poder me entender, para mim poder conquistar o povo. A partir daí, eu começo a falar um pouco de saúde, bem-estar e ergonomia. Então, os personagens eu levo para dentro das empresas e, por sinal, 90% dos contratos que a J Labor tem foi através dos personagens. Tu acredita? Acredito. 90%. Porque realmente é diferente, faz a diferença. Eu estava dizendo para ele, né? Quando eu trabalhava lá na moda como estilista, tinha algumas empresas que contratavam um serviço, né? Naquela época era mais ginástica laboral. E aí eu estava contando para ele que muitas vezes a minha equipe lá, o pessoal do estilo, não ia, né? Chegava o profissional lá para fazer aquele momento. E assim, eram 2 vezes na semana, parava a equipe naquele determinado horário. E aí muitas vezes não iam, eu lá vou parar meu serviço aqui para ir. Então, não tinha essa conscientização, não tinha esse profissional para trazer essa real necessidade de uma forma que os profissionais que estavam lá precisando disso criasse conscientização que aquilo era necessário. Eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa que tenho todo tipo de torte, tudo por conta do meu trabalho, que era um esforço muito repetitivo. Então, na minha gestação, eu tive síndrome do Carpo, até hoje eu tenho, né? É algo que eu trato, mas assim, acordo madrugada com a minha mão toda dormente, porque eu desenhava demais quando não era manual, era no computador toda hora, sentado, minha escápula, muitas vezes ela grita, né? Então, ficar ardendo justamente porque era aqueles esforços repetitivos diários e a empresa não tinha, por mais que tivesse a ginástica laboral, mas 2 vezes por semana, não tinha essa conscientização. Não tinha essa empresa que trouxesse essa educação em saúde para a gente. Porque, vamos lá, há uns 10 anos atrás, se eu tivesse essa conscientização, não vou dizer 10, porque eu já vinha trabalhando na área lá há mais de 10 anos atrás, né? Vamos botar 20. Então, talvez eu não tivesse hoje que acordar de madrugada com a minha mão toda dormente, porque realmente é incômodo. Eu já tive problema no cotovelo por conta disso, que realmente são dores que são persistentes e que a população não entende, que estão sentindo aquilo ali por conta do seu trabalho diário, né? Sim, sim. Então, aí eu vou te puxar aqui para essa questão do Abril Verde. Eu acredito, quando eu fui pesquisar, né, eu já vinha pesquisando, já queria trazer esse tema para cá, porque é um tema que realmente é muito importante e eu, como falei aqui, sofri e acho que a população precisa entender isso, o que é ergonomia, o que é a fisioterapia do trabalho. E aí eu vi que existe essa campanha do Abril Verde, mas não é dissipada assim nas mídias, na rede social. Ninguém conhece. Eu disse, caramba, tem um mês que tem uma campanha de conscientização sobre saúde e segurança do trabalho e não é falado. Você usa isso, já usa isso dentro do seu trabalho, faz esse mês de abril é um mês que realmente você faz mais eventos dentro das empresas, como é? Sim, na verdade, o que é que acontece? Ultimamente as empresas elas estão mudando muito a sua cultura de saúde e segurança. Estão colocando no seu calendário anual essas ações mensais. Porque se a gente parar para pensar, não só Abril Verde, mas tem também Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, hoje as empresas, praticamente elas são obrigadas a criar ações e comprovar essas ações relacionadas àquela temática de saúde, segurança e bem-estar. Entendeu? Então, essa cultura está começando a mudar, mas infelizmente a mídia ainda não está acompanhando essa mudança dessa cultura que as empresas ainda estão proporcionando para os seus colaboradores. Levando o gancho da sua pergunta, esse mês de abril é um mês que a gente bomba relacionado a ações sobre saúde e segurança. É a partir daí quando o seu Chico trabalha mais nas suas palestras, entendeu? Que é, como eu falei, o personagem que eu tenho, o cadeirante, que eu faço testemunho
por que ele se encontra nessas condições. É até interessante eu tocar no seu Chico, porque é um personagem bem diferente, né? Onde eu me caracterizo aquelas máscaras realistas, fico escondido, e a pessoa que me contrata chega no auditório, tu imagina aí, o auditório lotado de colaboradores, né? Achando que é uma palestra e tudo, e o contratante chega no microfone e fala, gente, hoje nós trouxemos aqui um pai de um colaborador, infelizmente a gente não vai identificar o pai do colaborador, não vai identificar o colaborador, mas ele é um senhor de 85 anos, ele vai dar o testemunho porque que ele se encontra nessas condições. A partir daí, a pessoa entra comigo lá no palco, no auditório, e eu na cadeira de roda parkinsoniano, né? Com a sonda urinária aqui, bem realista mesmo. Dou o microfone e começo a dar o meu testemunho. Por quê? Samara, tu acredita que tem gente que chora com o testemunho? Eu acredito. Porque eu vou ser a fundo de tocar na ferida. Por que eu estou naquelas condições? Devido à minha negligência, que eu não tive cuidado com a minha segurança no ambiente de trabalho. E as pessoas começam a se tocar, né? Puxar para si, poxa, eu não quero entrar nessas condições. Poxa, esse testemunho que ele está falando aí poderia acontecer comigo. Começa. Agora, a partir do momento quando eu tiro a máscara, o povo, não acredito, me enganaram. Então eu tiro a máscara mesmo. E interessante que dentro do testemunho do seu Chico, eu deixo algumas frases assim. Eu começo a contar uma história, testemunho, e falo o quê? Como eu queria voltar atrás. E começo a martelar, martelar, martelar. E falo de novo. Como eu queria voltar atrás e fazer um novo começo. E começo a martelar, martelar, e sempre vou deixando essa frase. Como eu queria voltar atrás e fazer um novo começo. E no final, antes de tirar a máscara, eu falo com a minha voz mesmo, mas você pode voltar atrás e fazer um novo começo. E tiro e começo mesmo a falar sobre saúde e segurança. E no final a gente faz uma dinâmica sobre saúde e segurança no trabalho. Então é a partir daí que o seu Chico trabalha mais esse mês, que é o mês de abril, que é o mês voltado sobre a prevenção de acidentes de trabalho. E olha como é interessante, né? Linkando aí com a questão do seu Chico. No meu caso, eu sempre fui muito ativa, assim, de esporte, de academia, e mesmo assim eu tive um problema por conta do esforço repetitivo. Então, assim, uma doença ocupacional. Talvez, se eu tivesse tido acesso a uma informação de qualidade ali naquela época, né? Sei lá, 15 anos, 10, 15 anos atrás, eu tivesse feito um trabalho com fisioterapeuta e aí entra até onde a população conhece a atuação da fisioterapia. Porque eu fazia exercício físico, eu malhava, eu fazia esporte, e mesmo assim, mas eu não fazia nada voltado para a minha necessidade maior, que era o esforço repetitivo do uso da mão direita, né? Todo dia sentado e tal, naquela posição. A minha coluna cervical também, ela sofre hoje por conta disso, mas se eu tivesse feito um trabalho ali de acompanhamento, eu não estava assim. Eu não acordava com minha mão dormente, não sentia essas dores. E o que é importante, que eu gosto, quero trazer aqui para a população, é que as pessoas conheçam a atuação da fisioterapia. Né? E aí eu iria estar lá atrás fazendo uma fisioterapia preventiva e não uma fisioterapia agora de tratamento, que é a que eu estou fazendo. Né? Sim, exatamente. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a população, que eu acho que tem gente que não conhece, não sabe o que é ergonomia e fisioterapia do trabalho. Pronto. Na verdade, eu posso dizer para vocês que a J Labor foi a pioneira no estado do Ceará a levar a fisioterapia do trabalho nas empresas. Pergunta a vocês, vocês já viram alguma empresa, alguma indústria ter um estúdio de Pilates? Isso há 10 anos atrás era impossível. Hoje, 80% dos nossos clientes, a gente conseguiu montar um estúdio de Pilates dentro das empresas. Além do ambulatório de fisioterapia, nós temos um estúdio de Pilates dentro das empresas. Então, isso aí é um ganho enorme para a fisioterapia. Eu quero conhecer. Ganho enorme da fisioterapia. Qualquer dia, tá? Se eu puder ir com você. Pode. A gente pode até colocar as imagens agora de algumas empresas, de alguns bom. estúdios de Pilates, vocês podem até acompanhar aí. Isso aí, essas imagens que vocês estão vendo são dentro das empresas, né, que nós temos um ambulatório de fisioterapia e o estúdio de Pilates. Então, para isso aí chegar, não foi da noite pro dia. Sim. Não foi da noite pro dia. Isso aí foi batendo na porta do empresário, mostrando números. Por quê, Samara? Uma coisa que eu aprendi. O empresário, ele não quer saber
o José tá com fibromialgia, tá com síndrome do carpo, lombalgia, não, ele quer saber de números. O empresário quer saber. Eu lembro uma vez, só mudando aqui um pouco do assunto, depois a gente volta. Eu lembro uma vez, a primeira apresentação de resultados que eu fui fazer lá na empresa, a Aeris Energy. Foi um dos meus primeiros clientes. Lá, e por sinal, nós estamos até hoje na Aeris Energy, nós estamos 13 anos na Aeris fixo, tá? E o primeiro ano que eu fui fazer uma apresentação de resultado para a diretoria sobre o número de atestados, né? E comecei a falar da importância da ergonomia, falar o que era Léo, o que era Dorte. No meio da apresentação, o diretor me interrompeu e disse: não quero saber disso. Eu não sou da área de saúde, quero saber de números. Me deu assim um tapa na cara, mas esse tapa na cara serviu para mim entender e aprender que empresário só quer saber números. Então, para me vender a J Labor numa empresa, eu tenho que chegar com números. Não explicando a definição disso, definição de saúde, definição de lei. Não, ele quer saber de números, o quanto vai custar para ele, o quanto vai reduzir para ele. É isso que ele quer saber. Então, voltando para a sua pergunta, foi difícil vender isso para as empresas, né? Foi difícil vender isso à empresa. Mas uma coisa que nos ajudou e que nos ajuda são as NRs, as normas regulamentadoras. Lembrando que as normas regulamentadoras têm poder de lei. Então, existe uma norma regulamentadora que nos respalda, que é a NR17, que é voltado para a ergonomia. E na NR17, no item 17.3.1, ele fala que todas as instituições devem fazer as análises ergonômicas preliminar. É anual? Na verdade, o que é que acontece? Algumas empresas ela buscam, sim, esse projeto, esse estudo, né, da análise ergonômica ser anual, e outras não usam. Mas a lei ela fala que não é anual. Ela não define. Ela define que é necessário fazer análise ergonômica do trabalho quando tem algum tipo de mudança de layout, de alguma função acrescentada, aí sim é feito alguma modificação. Né? Aí sim faz uma revisão desse documento. Mas eu vou falar daqui a pouco por que eu gosto de fazer anual. Vamos lá. Então, essa NR, ela respalda nós ergonomistas para a elaboração desse documento. Então, foi a partir daí que eu vi a necessidade de focar mais na ergonomia. É um documento que nós ergonomistas, não só o fisioterapeuta, mas todas as pessoas que têm um conhecimento técnico em ergonomia. Eu lembro que na minha pós-graduação tinha médico, enfermeiro, tinha administrador, tinha corretor de imóveis. Então, tinha pessoas multidisciplinares. Tem engenheiro também. Tem engenheiro, né? Tem sim, engenheiro na área de segurança e saúde, tem. Então, o que é que acontece? A gente faz esse documento ele vai dizer que a atividade do José, da Maria, do Antônio tem um risco alto, baixo ou moderado, através de ferramentas ergonômicas, não é o Josvani que vai dizer, não é a Samara que vai dizer, mas são ferramentas ergonômicas com respaldo científico, que vai dizer a atividade do José tem um risco alto, baixo ou moderado, e através desses resultados, a gente cria ações para poder mitigar aquele risco. Então, isso que é importante a gente mostrar para o empresário, a importância do ergonomista dentro da empresa. E um dos fatores que eu foco muito é a diminuição dos atestados relacionados ao CDM e a diminuição do absenteísmo. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual empresário não quer que você diminua os atestados? Qual empresário que não quer que você diminua o número de absenteísmo? Todo mundo quer isso. Isso é o principal foco do empresário. Então, se você saber vender isso, saber vender que você vai diminuir o número de atestados relacionados ao CDM, saber vender que você vai diminuir o número de absenteísmo, meu amigo, você fica naquela empresa anos e anos. Mas isso tem que mostrar resultado. Não é só dizer que você vai diminuir, mas você vai dizer que vai diminuir e automaticamente mostrar resultado que você diminuiu, consequentemente, com as suas ações de ergonomia. E a fisioterapia trabalha linkado juntamente com a ergonomia. Hoje, Samara, uma grande parte dos nossos clientes, eu sempre gosto de colocar 3 profissionais. Um educador físico, um ergonomista e o fisioterapeuta do trabalho. A maioria dos meus clientes eu sempre coloco 3 profissionais. Esse é o pacote mais simples que... Eles ficam na empresa? Na empresa, fica na empresa. Fica na empresa fixo. Então, não é aquele serviço, porque assim, na época que eu trabalhava nas indústrias,
eles não ficavam, né? Então, a Guararapes, eu acho que eu passei um tempo lá, eu acho que era a única que tinha realmente isso, mas as outras um pouco menores, assim, menores que eu digo empresas com 600, 700 funcionários, né? O profissional ia 2 vezes na semana lá, o educador físico, geralmente era o Uhum, educador físico, né? uhum. E o ergonomista não, ele só ia realmente na época de fazer aquela avaliação ergonômica. Não, Então ele não, fazia tipo uma consultoria para sim. varrer tudo. Uhum, Então isso já é um é, diferencial. Isso já faz, é como você disse, tem o estúdio de Pilates, né? Tem o isso, fisioterapeuta lá dentro, o educador físico e o ergonomista lá isso. dentro. É outro tipo É. de serviço. Esse é o nosso pacote mais simples, que é os três profissionais, Uhum. educador físico, fisioterapeuta e o ergonomista. Por que eu sempre gosto de trabalhar com esses três profissionais? Porque quando o José chega no ambulatório, se queixando de dor na coluna, o fisioterapeuta ele recebe, vai criar um plano de tratamento para o José. Automaticamente o fisioterapeuta ele passa a situação para o ergonomista. Uhum. Para o ergonomista ir na área, no ambiente de trabalho do José, saber se aquela dor que o José chegou no ambulatório tem a ver com a atividade. Se tiver a ver, beleza, o ergonomista vai entrar em ação. Depois daí, o ergonomista senta com o educador físico para montar um plano de aula. Passa a situação para o educador físico, o educador físico monta um plano de aula de ginástica laboral dentro daquelas condições do José. Entendi. Então é um trabalho multidisciplinar. Entendeu? Não, não é à toa que a gente está, hoje a gente está com a cartela de 15 clientes, né? 13 anos no mercado. A J Labo é composta hoje por 25 colaboradores. Dos 25 colaboradores, nós temos enfermeiro do trabalho, temos nutricionista, temos fisioterapeuta, educador físico, massoterapeuta. Então, é a gama de profissionais que a gente disponibiliza para os nossos clientes, tá? Nem todo cliente a gente vai levar todo o serviço. Tem cliente que a gente tem só o serviço de ginástica laboral. Tem cliente que a gente tem um serviço de nutrição, tem cliente que a gente tem um serviço de psicologia do trabalho, juntamente com a ergonomia. Então depende muito da necessidade de cada cliente. Então, realmente é um trabalho multidisciplinar, Sim, né? Até sim, sim. psicólogo vocês chegam Sim, a sim. levar. E aí, já entrando na parte do empreendedor, né? Como é que você identificou que precisava trabalhar não sozinho, mas desenvolver realmente o negócio e enxergar que precisava de pessoas ali para estar atuando com você nas empresas? E qual foi o maior desafio? Como foram esses desafios que você enfrentou? Estou perguntando isso porque a gente não tem isso na graduação. A gente não aprende a empreender. A gente não aprende gestão. A gente não aprende coisas básicas de montar um negócio. E muitas vezes o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, enfim, acho que a área da saúde tem esse déficit, né? E aí sai da graduação, se especializa e não sabe. Às vezes eu vou trabalhar no hospital, eu vou trabalhar para alguém, mas eu gostaria de trabalhar para mim. Como é que eu faço, né? Como é que eu inicio uma jornada aí de empreendedor? Como é que foi esse processo para você? Quais foram as dificuldades e o que você pode deixar para as pessoas que pensam em empreender também? Vamos lá. No início dessa minha trajetória, eu iniciei somente com ginástica laboral. Por quê? Porque eu saí de uma academia que ela me mostrou que a ergonomia, fisioterapia e trabalho era só ginástica laboral. Então Pois saí com essa visão. é isso, a gente pensa que é só isso, né? Isso, essa visão que infelizmente muitos profissionais saem. Eu fico hiper mega feliz quando eu sou convidado para ministrar alguma palestra, alguma instituição, que no final o pessoal chega para mim e diz assim: Nossa, eu não sabia que tinha tudo isso. Nossa, eu não sabia que essa área era E imensa. ainda complemento. Geralmente a disciplina, digo isso porque eu vivenciei isso há pouco tempo atrás. Geralmente essa disciplina que é dada ergonomia e fisioterapia do trabalho, todo mundo odeia. São pouquíssimos alunos que têm o interesse. Todo mundo odeia, porque assim é passado de uma forma que é passado lei, que é passado. Então, assim, não se enxerga a parte lúdica do trabalho, que é o que você conseguiu enxergar, e leva isso para as empresas. E muitas vezes, pela forma que é passado o conhecimento ali para os alunos dentro da graduação, faz com que eles não tenham esse interesse. Mas Né? sabe por que isso acontece? Eu estava até conversando com um colega meu, na época que eu era conselheiro do CREFIT 6. Desculpa eu falar aqui, tá? Mas, infelizmente, isso tudo é culpa da academia, da instituição. Por quê? Se a gente parar para pensar, o que é que acontece nas instituições hoje? A instituição pega um professor, um único professor, ele dá
várias disciplinas. E esse único professor... Ele nem vivenciou aquela área, né? Esse único professor, vamos supor, ele é especialista em neurofuncional. E o que é que o professor, especialista em neurofuncional, vai dar ergonomia e fisioterapia do trabalho que nunca vivenciou isso? Tá entendendo? Sim. Então, infelizmente, isso é culpa da instituição, porque ele pega um único professor para dar 5, 6, 7 disciplinas na qual ele não vivenciou. Então, eu fico super mega feliz quando eu sou convidado para falar um pouco disso, desse mundo. Samara, uma pergunta que eu vou fazer. Quantos fisioterapeutas existem fisioterapeuta do trabalho e ergonomista existe no estado do Ceará? Quantos? Eu acho que pouquíssimos. Samara, eu não tenho esse dado, mas acho... se eu colocar os dedos das minhas duas mãos, Sério? Sobra dedo ainda. E assim, é um mercado gigante, né? Aí eu vou mais além, tá? Mais além para você, público que está nos assistindo. Quantas empresas, eu vou reduzir, quantas empresas existem no complexo do PECEM? Quantas empresas existem no complexo ali do industrial do Maracanaú, região metropolitana? Agora vamos para o macro. Quantas empresas existem no estado do Ceará? Para ter ideia, hoje eu tenho um cliente em Morada Nova e Quixeré, onde eu vou a cada 15 dias para Morada Nova e Quixeré com a empresa de calçados lá. Tem mais de 2, 3 mil colaboradores lá. Quando eu pego clientes assim no interior, eu contrato profissionais da cidade para gerar um custo mais reduzido para mim, entendeu? Então lá em Morada Nova e Quixeré nós temos ambulatório de fisioterapia, temos estúdio de pilates, temos um profissional que faz a ginástica laboral, tá? Aí eu pergunto, não existe fisioterapeuta nessas duas cidades? Existe. Quantos fisioterapeutas existem em Morada Nova e quantos fisioterapeutas existem em Quixeré? Inúmeros. Mas quantos fisioterapeutas são especialistas em ergonomia e fisioterapia de trabalho? Até eu escutei alguma piada, uma época, alguns anos atrás, o pessoal dizer, poxa, o cara vem lá de Fortaleza pegar um contrato aqui que nós moramos aqui e não pegamos. Tá entendendo? Então, ó, tem que ter um feeling. Tem que ser diferente. Tem que se abrir para o mercado realmente, né? Enxergar as possibilidades. Tem. Então, o que é que acontece? Foi um grande desafio no início, porque eu comecei somente com ginástica laboral, porque eu saí da academia que era somente ginástica laboral. Minha primeira empresa, eu lembro, foi lá no PECEM, a Votorantim Cimentos, onde eu fazia somente ginástica laboral. E eu comecei a ver a necessidade. Estudar mais a área, ver o que é que o pessoal lá do Sul estava fazendo, o pessoal do Sudeste estava fazendo, né? E fui atrás, fiz algumas viagens para acompanhar alguns profissionais e vi que é um mundo, gente. É um mundo. A ginástica laboral é só uma ponta da ergonomia. E quando você vai para os números, é que você fica assim, meu Deus, olha o tamanho desse mercado, que a fisioterapia podia estar atuando. Muito. E não vai atrás. Estou falando isso porque é uma área que eu já lhe falei, que é uma área que eu realmente gosto. E eu pesquisei sobre ela. Então, realmente, as pessoas não atentam e aí saem da fisioterapia, muitas vezes. Faz a graduação, desiste porque diz, essa profissão é ruim, não tem emprego. E aí acaba que critica a profissão porque não atentou que tem uma gama aí de possibilidades. Quando eu falo às vezes que eu trabalho também com assessor técnico judicial, o pessoal já só fez direito? Não, eu trabalho como assessor técnico nos meus clientes na qual eu tenho um contrato. Mas como assim? Vamos parar para pensar. É uma área também dentro da ergonomia da fisioterapia de trabalho. Vou explicar para vocês poderem entender. O José saiu, colocou a empresa na justiça. Está pedindo ali R$50 mil de indenização. Toda empresa tem o seu advogado. Ainda mais nessas empresas grandes, essas indústrias têm seus advogados. E o advogado, ele entende de lei. A partir daí que você começa a aparecer, o fisioterapeuta. Você vai fazer assessoria técnica judicial do seu cliente na parte da ergonomia. Então você vai se reunir com o advogado, vai criar o parecer ergonômico para poder defender, mostrar por A mais B que aquela atividade que o José fazia quando trabalhava não gera risco para a coluna, na qual ele está mencionando no processo. Sim. Aí uma indenização de 50 mil cai para 3. Aí eu pergunto, Samara, qual empresário que não quer que tu reduza, junto com o seu advogado da empresa, uma ação de 50 para 3? Tu tá entendendo? Aí tu imagina aí a quantidade de clientes que eu tenho.
A J Labor tem. E a quantidade de processo que entra nessas empresas. Então é uma gama de serviços. Só basta, como eu sempre falo para meus colaboradores, gente, só basta a gente entrar com serviço. Vamos entrar com massoterapia? Vamos entrar com a ginástica laboral? Só basta entrar com um serviço. Tem que entrar, né? Tem que entrar na empresa. Depois que entrar, aí você mostra o leque, ó, que você tem. E quando você mostra o leque, pessoas, nossa, dá certo, dá resultado, tem números, bora contratar esse serviço a mais, bora querer isso, bora querer isso. E assim vai. É uma área imensa, imensa. Aí depois que você passou ali da ginástica laboral, foi enxergando essas necessidades, foi pesquisando o que o pessoal do Sul estava fazendo e os desafios. Quais foram as empresas que você foi recebendo de contrato? Foi fácil elas aceitarem? Não foi fácil aceitar. Como eu falei no início, eu tive que aprender a trabalhar com números. Vamos imaginar comigo. O José, ele tem um problema de coluna, né? Automaticamente ele faz fisioterapia fora. Concorda comigo? Se a gente parar para pensar, nessas empresas, com certeza, consequentemente, tem plano de saúde, né? Então, tu imagina aí, o José, ele trabalha 8 horas por dia. Segunda a sexta, horário comercial, ou até mesmo horário de turno. Sai 5 horas da tarde, trabalha. O José, ele vai preferir, dentro da cultura do brasileiro, ele vai preferir, quando sai do trabalho, ir para uma clínica de fisioterapia ou ir para casa para poder descansar, para ter outro dia de trabalho? Tu tá entendendo? Então, foi a partir daí que eu comecei a ver que as pessoas, que os colaboradores da empresa, elas não tinham essa cultura de se cuidar. De se cuidar quando sai do trabalho. Automaticamente, eles colocavam atestado, o número de atestados aumentava, o número de absenteísmo aumentava e prejudicava automaticamente na produção. E foi aí que eu criei uma ideia de que, por que a gente não faz o tratamento do José dentro da empresa? Já que o José não tem esse hábito de fazer fora. Sim. Se eu fizer dentro da empresa, vai melhorar. Vai diminuir o atestado que o José vai botar, vai diminuir o absenteísmo e automaticamente, o mais importante, Samara, vai trabalhar. É o clima organizacional. Traz todo um ambiente corporativo diferente. Sim. Só o José saber que dentro da empresa tem aquele cuidado com ele. Outro olhar, o cara vai trabalhar feliz. Vai trabalhar feliz. Mas os empresários daqui, que ainda tem muita resistência deles aceitarem, sabe? Eu vejo isso, porque em próprias empresas de saúde chegam e dizem assim, mas não tem evidência científica de que a ergonomia, a ginástica laboral traz uma melhora. Eles às vezes ficam muito ainda voltados para isso. Mas quando a gente vai para números, pronto, a gente consegue provar. Eu estou falando isso porque realmente é o que a gente escuta, né? Muitas vezes. Não vou investir nisso porque... Mas só em você ter, na minha concepção, e aí talvez seja eu diferente, só em você ter um ambiente harmonioso do profissional, chegar naquela empresa e dizer, eu amo trabalhar na empresa X porque eu chego lá, eu tenho um estúdio de pilates para eu fazer pilates, porque o fisioterapeuta me trata tão bem, porque isso já é um diferencial. Entendeu? Coisas que 15, 20 anos atrás não tinha essa cultura. Então, as empresas hoje, ela está tendo uma cultura de saúde e bem-estar. E as que não têm vão ficar para trás. Vão ficar para trás. Ou, Samara, vão ter que se enquadrar forçadamente. Porque, é pior, né? Porque a lei está começando a bater. Principalmente agora com os riscos psicossociais. Que as empresas terão que fazer o levantamento dos riscos psicossociais e criar um plano de ação em cima desses riscos. Concordo. Entendeu? Então foi ali mesmo na marra, vamos dizer assim, que você foi aprendendo a empreender. Sim, levando porta na cara, levando um não, entendeu? Mas eu acho que você já é uma pessoa que já tem um perfil de empreendedor. Como você disse, desde a graduação lá, você já trabalhava, né, à noite em festas para poder estar ali honrando com a universidade. Então, eu acho que também tem muito disso, né? Tem pessoas que já nascem com esse perfil. Samara, tu acredita que por semana, eu fiz até... Às vezes quando eu faço os stories mostrando para o pessoal poder entender, porque às vezes as pessoas só olham as medalhas, mas não vê as cicatrizes. Sim. Não vê o porquê que a Samara chegou até aqui, não vê como a Samara conquistou aquilo ali. Então ela só vê as medalhas.
Pode ter ideia, Samara, por semana eu rodo em torno de 1.000 quilômetros. Por semana, 1.000 quilômetros. Por quê? Porque eu estou numa empresa de manhã, tenho que estar no outro E é porque empresa hoje tarde, tenho que você estar já no é interior, tenho que empresário, estar já tem o Isso, seu próprio negócio, isso. né? Então eu tenho que ficar rodando nas empresas. A galera eu tô aqui contigo, mas tem pessoas lá no PSI trabalhando para J Labor. Uhum. Tem pessoas lá em Morada Nova trabalhando para J Labor, E pessoas lá para no Maracanãú. conseguir essas pessoas, como é fácil, é desafiador, porque também tem esse problema do empresário conseguir a equipe, né? Como é para você? Na verdade, o que é que acontece? Anteriormente eu fazia alguns cursos. Cursos de fisioterapia de trabalho, curso de ergonomia e curso de perícia. E a maioria dos meus alunos Foi trazendo para dentro da empresa, da J Labor. Quando eu vejo que aquela pessoa tem um perfil J Labor, mas ela não tem um curso de ergonomia, não tem um curso de fisioterapia de trabalho, eu vou tentar moldar ela. Entendeu? Porque o principal ponto, Samara, é o perfil J Labor. Por mais que tu não tenha experiência, mas tu tem um perfil. Mas aí tu vai gerar a experiência para ela, né? Vai ajudar Exatamente. ela. Legal. Existe uma sigla, Samara, que eu sempre trago para minha vida, que é uma sigla chamada CHA. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Conhecimento tu pode estudar que tu vai ter o mesmo conhecimento do José e da Maria. Habilidade tu pode ali treinar que tu vai chegar à habilidade do Antônio. Mas a atitude, Samara, ela vem de dentro. Eu não posso te dar atitude. Né? Tá entendendo? Uhum. Então essa sigla faz parte do perfil da J Labor. Conhecimento, habilidade e o principal é a atitude. Proatividade. Isso que destaca o profissional no mercado. Ser proativo, ser diferente. O diferencial que deixa marcas. Com certeza. Estou dizendo que desde o primeiro semestre eu lembrei dele, ó. Quando foi para fazer esse tema, eu disse, não tem outra pessoa. Samara, tu falou... Eu já trouxe esse diferencial há, sei lá, quase 6 anos atrás. E até hoje eu lembro. Tu falou bacana sobre a questão dos personagens no início. Sempre me recorda uma situação que eu vivenciei alguns anos atrás. Quando eu comecei a criar os personagens, logo no início da minha carreira profissional, eu recebia muitas críticas. Principalmente do pessoal da fisioterapia mesmo, né? 100%. É incrível, eu recebo críticas, pra você ter ideia. Poxa, cara, como é que pode? Tu se forma pra ficar se vestindo de mulher, tu tá queimando a nossa profissão. Como é que tu faz isso? Calçando um salto, se maquiando. Meu amigo, é isso que me dá dinheiro. É isso que faz eu fechar os contratos nas empresas. Existe uma semana que as empresas têm que fazer, que é a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. E algumas fazem a CIPATMA, que é a Semana Interna de Prevenção de Trabalho e Meio Ambiente. Ela junta também o meio ambiente. Então, por lei, as empresas têm que tirar uma semana durante um ano para falar sobre saúde, segurança e meio ambiente. E a partir daí que eu começava a vender a J Labor nessa semana. Eu sabia que eu já ia perguntar como é que tu chegava nas empresas. Pronto. Eu sabia que empresa tal ia fazer a CIPAT em maio e eu já mandava um portfólio. Gente, que tal a gente fazer uma palestra bem cômica? Você me dá um tema, eu transformo aquele tema de forma lúdica. O pessoal, legal. Legal, bem diferente. Bora trazer ele aqui. Quanto é? Não, eu vou de graça. Vai ser de graça, mas no final eu tinha que exigir. No final, eu só preciso de uma reunião para me mostrar quem sou eu. Mostrar quem é a J Labor. É aí, Samara, que eu pegava o cliente. Com certeza. É aí que eu pegava o cliente, entendeu? Então, eu dava um passo para trás, mostrando o diferencial, me caracterizando de Adriele de Lapache, falando sobre o tema que a empresa me desse de forma lúdica. Pegava a galera toda ali, todo mundo ficava, né? Tu imagina aí, o pessoal brincando, eu levava passa-repassa, fazia torta na cara. No final da palestra, eu fazia a dinâmica do torta na cara, com as perguntas revoltadas da palestra que eu fazia, entendeu? Então, o pessoal... Nossa, o cara levantou mesmo o pessoal. E pra ter ideia, os mesmos clientes que eu fiz há 10 anos atrás, continuo fazendo essa mesma semana. Isso através dos personagens que eu faço.
Então, infelizmente, as pessoas que me criticaram, eu E só assim, eu tenho fico que... imaginando qual é hoje o profissional da fisioterapia que vai dizer assim, eu lá vou fazer uma palestra de graça, né? Eu ir lá para a empresa, lá no PECEM, para passar a manhã toda falando de graça. Então, você teve essa visão, dar um passo para trás para ganhar aquele possível cliente, né? Eu estou falando isso porque, como você disse, eu recebo muita crítica também, desde a graduação hoje. Ela quer aparecer. Ela quer participar disso. Não sei o quê. Só que, assim, eu sei quem eu sou. Então, assim, quando você sabe quem você é, não é fácil, porque você tem que, né, trabalhar, psicologia e tudo, mas você sabe quem você qual o foco que você tem, aonde você quer chegar e por quê, pode falar a pessoa A, B, Com C, que você, certeza. né, você não vai Com dar certeza. Mas ouvidos. detalhes, essa parte de graça era só antigamente para mostrar o resultado, tá? Não, Hoje, agora você já está em outro hoje... nível, não? Foi Tem que até, evoluir, né? foi até um colega meu que mudou de empresa, tá até uma empresa, ele me chamou. Jô, cara, vem cá, vai ter vai ter um evento aqui bacana, tem como tu vir aqui para mostrar o teu trabalho. Me passa só um e-mail para me formalizar o orçamento. Não, cara, só para tu... Não, cara, essa fase já passou. Tem que ser o pessoal Essa agora que tá começando, né? Essa fase de mostrar de graça já Tá passou, certo. entendeu? A gente já tá consolidado no mercado. Com certeza. Então são 13 anos. São 13 anos. Ralando muito para entendeu? chegar no nome que você chegou, né? Agora vamos falar um pouquinho da saúde ocupacional em si, para que a população entenda que existem realmente agravos, que existem realmente doenças que levam, né, à necessidade desse cuidado. E aí eu te pergunto, quais são essas doenças mais comuns? Explica um pouquinho para a população o que é LERT, o que é LER e o que é DORT, né? Que eu acho que muita gente, a gente está falando aqui, já falamos 2 vezes, eu acho que tem gente que não sabe o que é. Então explica aí quais são essas doenças mais comuns que você vê na sua prática. Pronto, hoje, infelizmente, as doenças mais comuns que a gente vê é os atestados do CID-M, CID osteomioarticular. E, detalhe, deixar um adendo aqui, os atestados relacionados ao CID-F também está aumentando, deu um salto nos últimos anos pós-pandemia, entendeu? Então as empresas elas estão se preocupando também muito com a parte de saúde mental dos seus colaboradores. Mas o CID-M não deixa de existir, entendeu? Então, as lesões por esforço repetitivo, as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, também está em evidência. Mas a gente pode sim evitar essas doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho fazendo uma cultura de ergonomia, uma gestão de ergonomia bem feita. A gente sim consegue diminuir o número de atestados. Porque as lesões por esforço repetitivo, elas estão dentro das doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Vamos imaginar um círculo grande, que esse círculo grande chamado de doença ocupacional relacionada ao trabalho. E dentro desse círculo grande, existem vários círculos pequenos. As LE, a PAI, síndrome de burnout. Então, são doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Como eu te falei, graças a Deus, nós somos respaldados pelas NRs. Então, a NR ela tem um poder de lei. Então, as empresas ela têm que criar medidas de prevenções e controle desses riscos ocupacionais. Me dói muito quando eu sou chamado para reunião dentro de empresa, para solicitação de orçamento, que as empresas ela querem só elaborar o documento para fins judiciais. Em gaveta, a gente faz um documento lindo. Né? Isso, a gente faz um documento lindo de ergonomia, mostra quais são as atividades que têm uns risco alto, baixo, moderado, mostra o plano de ação que a gente pode fazer, que a empresa deverá fazer para diminuir esses riscos. Faz uma mega apresentação, a empresa pega o documento e engaveta. Só para quando a fiscalização do Ministério do Trabalho vier, ela poder mostrar dizendo que fez aquele documento. Me dói muito quando eu vejo ainda tem muitas empresas que fazem isso, mas são empresas que não têm a política de saúde e segurança consolidada no seu meio. E essa política ainda não é obrigatória. É obrigado a empresa a ter ações repetidas, né? Como é que eu posso dizer? Rotineiras de prevenções. Então, ainda não é uma lei isso. Na verdade, faz parte sim dentro da NR. Na NR, existe várias NR, e as NR falam sim
Agora, só por que as empresas não fazem? Porque o nível de fiscalização é baixo. pouco, pois é. É uma lei, é uma lei. As empresas têm que cumprir o que tem na NR. Se elas não cumprir, elas são passivas à multa trabalhista. Entendeu? Então, se a gente parar para ler as Não é, NR, o que eu fico mais assim é porque não é questão de multa, é questão de você diminuir atestado, absenteísmo. isso. É questão só de você pensar, cara, por que que eu não faço essa ação aqui dentro da minha empresa, que eu vou me livrar de uma possível multa e que eu vou melhorar o ambiente de trabalho, que eu vou, tá entendendo? Melhor, em Mas números tu vai sabe por que eles melhorar. não fazem? Que muitos não fazem? Porque gera custo. E eles fazem um levantamento, até um diretor, uma vez para mim, foi um diretor e um coordenador, uma vez falou para mim, isso vai gerar custo. É muito mais barato eu pagar de indenização, que eu pago X por mês, 20 mil por mês de indenização, todo mês aquilo ali vem, ou tem mês que não vem, do que eu fazer esse investimento aqui que vai gerar 50 mil por mês. Tu tá Eu entendendo? não consigo, para mim não entra. Então eu já escutei de pessoas dentro da empresa falar isso. Eu não coloco isso aqui em E aí prática. não pensa também no ambiente em si, né? Isso. Samara, se a gente parar e ler todos os itens de todas as NRs, é linda as NRs. É linda. É linda. São normas regulamentadoras que trabalham sim com bem-estar físico, emocional, psicossocial dos trabalhadores. Mas deixa eu te dizer um que eu vou linkar agora com outro ponto, que aí foge um pouquinho daqui. As gerações. A geração Z é uma geração que ela está trazendo muito essa necessidade para as empresas. Que é uma geração que diz assim, essa empresa não tem isso para mim, eu não vou ficar aqui, vou atrás de outra. E aí vai chegar um ponto que é como você disse, as empresas vão ter que fazer isso na marra, né? Porque vai ser uma necessidade. Hoje já tem muitos artigos, muitas entrevistas falando sobre isso, a dificuldade do empreendedor, das empresas contratarem pessoas que queiram ficar trabalhando naquela empresa. Precisa-se de muita coisa hoje para uma pessoa querer trabalhar na empresa. Ela tem trabalho remoto, muitas vezes, é como eu disse, no início a gente falou aqui, quando eu era estilista, eu trabalhava 8 horas por dia e muitas vezes eu não precisava passar 8 horas por dia. Mas isso foi antes da pandemia, não existia essa cultura do remoto. Eu poderia sair, chegar na empresa, sei lá, 2 vezes por semana para apresentar ali minha coleção, para ver como é que estava o desandar das peças, mas não, a empresa exigia que eu tivesse 8 horas por dia lá, entendeu? Então, hoje não, já a geração Z, ela não quer passar 8 horas por dia e passa por uma necessidade, mas exigindo, fingindo que está trabalhando. Eu vi uma reportagem esses dias que eles fingem que estão trabalhando. Eles fingem cara de cansaço. Então, assim, se a empresa não atentar para isso, a produtividade dela vai cair e não vai ser pouco. Para tu ter ideia, é interessante muito essa parte da cultura empresarial. A empresa ela tem que ter uma cultura mesmo consolidada para poder conquistar aquele trabalhador. De todos os clientes que a gente atende, tem um cliente, eu vou até citar o nome, é a Amazon. A gente atende a Amazon ali no galpão da Amazon, na Itaitinga. Cara, é bonito de se ver lá dentro, mano. É bonito de se ver. Eu tô doido pra ir visitar as empresas. É um padrão americano, onde a galera trabalha de bermuda, o som é ligado, com forró tocando, tem dia que é brega, e o público é um público jovem. Entendeu? Às vezes tem ações, tem dinâmica, tem jogos, falando, máquina de café, de chocolate, tem o pessoal que brinca. ser diferente, porque a população, a geração hoje pede isso. Já tem empresa que oferece serviço que não pode ligar uma caixa de som, que não pode fazer um evento. Tóxico, né? Não pode fazer um evento numa data X, numa data Y. Tá entendendo? Então vamos comparar como é aquele ambiente, como é o grau de produtividade de cada ambiente. Eu não tenho dúvidas, porque eu venho de indústria ali. Na realidade, eu cresci dentro da empresa, né? Que a minha família tinha uma empresa de confecção. Então, desde os 10 anos que eu fui morar com a minha tia, era dentro da empresa. Então, eu chegava da escola, eu ia trabalhar lá na confecção. Então, eu cresci dentro da empresa. Então, eu sei como é essa cultura de empresário, mesmo sendo pequeno, né? Mas você tem ali colaboradores e como eles ficam cansados. Eu cresci dentro dos colaboradores, no meio da produção mesmo, né?
Então, eu via também o lado do empresário, porque eu morava com os meus tios, às vezes eu ajudava a fazer ali folha de pagamento e tudo, e vi o lado deles. E vi o lado dos colaboradores. Então, eu acho que é por isso que eu gosto muito dessa área, né? E a fisioterapia ali, quando ela consegue entrar nesse ambiente, para mim, assim, foi fantástico. Quando eu comecei a enxergar a fisioterapia dentro das empresas. Mas é essa necessidade realmente de você estar lá no colaborador, né? O empresário não sabe como é a vivência, muitos deles não sabem como é o dia a dia daquela produção ali. Então, como Uhum. é que ele vai entender que tem que ter um som na Guararapes, né? A gente às vezes eu ficava no setor de estilo lá em cima, lá embaixo a gente via a produção gigante, um monte de costureira, mas era um som, o forró delas, né? Então, assim, se não tiver, você passar o dia inteiro sentado numa máquina, costurando, várias horas por dia, se você não puder escutar uma música que você gosta, É, é é. impossível, né? Mas o que me deixa feliz, Mara, é que tá mudando. Tá Uhum. mudando, as empresas estão começando a mudar essa forma de olhar do colaborador, entendeu? Olhar para o Que bom. colaborador, para o seu Acho que a pandemia trabalhador. trouxe isso, né? Trouxe, Esse trouxe muito. cuidado Eu mais. tenho um cliente, uma empresa que eu presto serviço, que eles colocaram uma cultura, sabe de quê? Café com o presidente. Ah, lá no grupo a gente está tendo isso. Café com a Gente, diretoria, bem muito legal. importante Muito, muito, isso. Tu imagina muito. uma pessoa do chão de fábrica da produção é Conversar. convidado, vamos aqui sentar com o presidente e um papo bem aberto. E aí, como foi teu dia? Tá tudo bem? O Perfeito que é que tu isso. acha que pode melhorar lá dentro? Quando aquele colaborador sai dali, Ele já ele sente, sente né? o Caramba, o valor. valor. Ele sente que é valorizado. Poxa, eu tomei café com o presidente da empresa. Entendeu? Então, Perfeito. tem empresas que estão começando a mudar essa cultura. Cultura de saúde e bem-estar. E aí, vamos só contextualizar, porque eu acho que a gente já falou tanto que se deixar aqui vai ser, vai ser muito tempo, porque é um tema que eu gosto muito, né? Com relação à tecnologia, né? Em sua opinião, como a tecnologia, a inovação e alguns aplicativos como a Well Hub, outros aplicativos que vêm nascendo, e esse monitoramento remoto, como é que eles podem ajudar também nessa prevenção de acidentes de trabalho e o controle da saúde dos colaboradores. Você vê hoje a tecnologia e a inovação como aliado. Eu estou perguntando isso porque eu estava conversando com ele, né? Quando eu comecei lá no Hub de Inovação da Unifor, eu desenvolvi o Instituto de Fisioterapia Online, onde a gente pensou em levar ginástica laboral de forma online para os colaboradores. Então, nossa primeira ideia ali de empresa foi essa. E aí eu fiquei pensando, rapaz, será que a gente vai tirar o trabalho de um J Labor, por exemplo, ou de um, né? Ou de um educador físico que vai nas empresas fazer isso? E aí, como é que você vê? Depois eu fiquei pensando, porque assim, se você coloca uma ginástica laboral online, né? E hoje tem como, daqui a pouco a tecnologia vai ter como até criar radar para ver como é que as pessoas estão se movimentando, fazendo determinado movimento. Por que eu preciso da pessoa ali para fazer esse serviço? Entendeu? E aí, como é para você usar, como é que você vê essas tecnologias? Como é para você vivenciar hoje, como eu disse, tem esses aplicativos como a Well Hub, Gympass, né? Uhum. Que muitas vezes as empresas contratam a ergonomia e entregam esse serviço e não contratam, por exemplo, a J Labu, que faz todo esse trabalho presencial, que está lá junto com o colaborador. Como é que você consegue? Na verdade, eu vejo como um aliado. Eu vejo como um aliado e costumo dizer que a gente tem que dançar conforme a música, né? Tem que dançar conforme a música, a gente fica para trás. Para você ter ideia, tem clientes que a gente trabalha sim com essas plataformas de saúde e bem-estar. Porque o que está bombando Vocês hoje já nas empresas, trazem isso junto, né? isso, Não exatamente, é algo que é. Ah, que trazemos legal. isso junto com a plataforma de saúde e bem-estar. Hoje nós temos um serviço de nutricionista online. Como é que funciona? Temos um cliente que ele contratou até esse serviço. A nossa nutricionista vai uma vez no mês na empresa, faz o levantamento de todas as pessoas. Existe um grupo, um projeto chamado Medida Certa. Esse projeto é para 50 pessoas. Vou dar um exemplo para vocês poderem entender melhor. 50 pessoas naquele mês.
faz a avaliação. E junto com o nosso nutricionista, a pessoa diz o que é que vai querer. Hipertrofia, diminuição de peso, reeducação alimentar e assim vai. E a nutricionista ela vai fazer um plano de tratamento de acordo com a sua solicitação. Beleza. Então a gente vai embora. Ela só está uma vez na empresa. E como é que funciona? Através do aplicativo nutricional, onde tem um chat. Tá usando a tecnologia ali ao seu favor. Onde o colaborador Perfeito. pode conversar com o nosso nutricionista diariamente, semanalmente, onde ela manda a planilha alimentar pelo chat. E automaticamente nós temos o nosso educador físico dentro dessa plataforma para fazer as atividades físicas em casa, com os colaboradores. Reúne aquele grupo, um exemplo, 7 horas da noite. Vamos fazer aqui um funcionalzinho em casa com material de casa, cabo de vassoura, o quilo de feijão, de arroz, tudo isso dentro da plataforma. Entendeu? Então as plataformas de saúde e bem-estar, ela vem sim para melhorar a vida do colaborador. Porque nós estamos muito ativistas, então quanto mais tecnologia tiver, melhor para o colaborador. E um fato bastante importante que a gente usa, a J-Labor usa, por sinal nós somos a única empresa de fisioterapia do trabalho e ergonomia a usar isso dentro das empresas, que é a termografia infravermelha computadorizada, através do nosso termógrafo. Existem outros profissionais que usam clínica. Em clínica, sim, mas a gente usa dentro das empresas. Onde o quê? O colaborador chega no nosso ambulatório, a gente faz a termografia, faz os atendimentos de fisioterapia e no final do atendimento, na alta, a gente faz novamente a outra termografia para comparar o antes e o depois. Para que a gente faz isso? Para a gente linkar, porque se porventura o José sair da empresa e colocar a empresa na justiça, você já tem aquele tem respaldo. como a gente comprovar que ele teve alta da fisioterapia com resultado através da termografia. Então não tem como mais ele questionar aquilo ali. Eu pergunto, qual a empresa que não vai querer isso? Com certeza. Fora que eu estou enxergando aí um caminho, assim, vários dados, até se você quiser pegar isso daí e transformar num trabalho científico, olha o tanto de dados que tem. E as pessoas ainda dizem que não tem. Aí eu pergunto, resposta. Algum momento eu falei de ginástica laboral? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Não, você falou que tem um profissional dentro da empresa, fisioterapeuta, educador físico, um estúdio de pilates, né? Você tem um ambulatório de fisioterapia. Falamos de termografia, falamos de fisioterapia, falamos de pilates, falamos de ergonomia, falamos de assessoria técnica judicial. Sim. Tudo isso a gente pode fazer dentro da empresa. Mas olha a mentalidade. Quando eu comecei a criar o Instituto de Fisioterapia Online aqui, sei lá, 2 anos e meio atrás, eu fui para quê? Ginástica laboral. Por quê? Porque eu só enxergava que dentro das empresas a necessidade era essa. E o fisioterapeuta só podia fazer a avaliação ergonômica e a ginástica laboral. Tá entendendo? Por quê? Porque eu estava na graduação e não sabia esse leque de possibilidades. E você levar um estúdio de pilates para dentro da empresa, um ambulatório de fisioterapia dentro da empresa, não passou pela minha cabeça, entendeu? Porque eu venho daquela mentalidade, como você disse, da educação, que é falha, infelizmente, né? Exatamente. Não é culpa sua, né? Pois infelizmente. Mas assim, a gente está aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender, e como dizia o Omar, o grande ergonomista lá de São Paulo, a gente está aqui para evangelizar, né? Pois é, para fazer a diferença. Né? Evangelizar na área da ergonomia. E aí, assim, para a gente finalizar, eu mais uma vez lhe agradeço aqui a presença. Amei, eu acho que a gente tem muito ainda para conversar. Se puder, eu faço agora o pedido, vou fazer até aqui. Quero um dia poder andar em alguma empresa, conhecer esses ambientes, porque eu acho que é enriquecedor, né? Assim, você ir num ambiente, ver como é que funciona o trabalho da fisioterapia. E eu acho que até isso, para o pessoal da graduação, os professores, vocês poderiam fazer isso, né? Levar os alunos até esses locais que trabalham de forma diferenciada. E aí, por fim, qual a mensagem que você deixa para empreendedores e para os trabalhadores em relação à importância, né? Vamos falar um pouquinho agora, voltar para o nosso tema, que é ali o Abril Verde, a importância de prevenir as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho.
Deixa uma mensagem para todo A mundo. mensagem que eu quero destacar para todos vocês, empreendedores, que vocês olhem mais carinho os colaboradores, né? Busquem sim trabalhar uma cultura de segurança, uma cultura de bem-estar, uma cultura de saúde dentro da sua empresa, que automaticamente os resultados virão. Automaticamente os resultados de saúde, de bem-estar, de segurança virão. Então, trabalhe muito em cima da cultura. E você também, trabalhador, se policie em relação às dores, desconforto, porque dor e desconforto é sinal que tem algo errado. Então tome muito cuidado. E não só para os trabalhadores, para os empreendedores, e sim para os estudantes e profissionais da nossa área, Sim. né? Para que vocês sejam diferentes. Sejam profissionais diferentes, como eu costumo dizer nas minhas palestras. Eu não estou aqui pedindo para todos vocês irem para dar fisioterapia, trabalhar ergonomia. Não, quem sou eu? Eu estou aqui pedindo para vocês serem diferentes, independente da área que vocês forem. Se você quer montar uma clínica, monte, mas monte uma clínica diferente. Se seu vizinho, na clínica dele, na recepção, está servindo nesse café, na sua vai servir cappuccino. Até isso tem que ser diferente. Então, independente da área que você for, seja um profissional diferente. Obrigada. Gente, para vocês verem como ele é diferenciado, né? E como ele falou, o nosso intuito aqui com o podcast é elevar, né, o patamar da saúde. A gente sempre puxa um pouquinho mais para a fisioterapia, porque, como eu disse, eu enxergo a fisioterapia realmente como uma profissão que ela faz a diferença na vida das pessoas e que vocês, como ele colocou, os estudantes, os futuros profissionais, sejam curiosos, busquem saber além da graduação e busquem conhecer as possibilidades que existem dentro da fisioterapia. Eu estou diante de um profissional disruptivo, né, curioso ali e diferenciado desde a sua graduação, que hoje é uma referência na área dele. Eu fico muito feliz, porque eu realmente, quando eu vejo pessoas diferentes como o Josivânio, e eu vi ele desde ali do meu início da graduação, eu fico feliz. Eu acho que ele faz realmente a diferença na vida das pessoas. E a fisioterapia tem esse poder de fazer essa diferença. Então, Josivânia, aqui é só uma lembrança para você, certo? Obrigado. Uma lembrança não, um presente, né? Espero que você goste, uma homenagem da gente, do nosso estúdio GN, nosso parceiro. Também quero agradecer a Lu Moura. Aproveito aqui para falar dos nossos patrocinadores. Lu Moura Joias, todos os acessórios que eu tenho usado no podcast têm sido deles, né? Da Lu Moura Joias. Espero que vocês procurem. São peças maravilhosas. Também quero agradecer ao Estúdio GN, quem prepara sempre os nossos mimos, os nossos presentes, as nossas canecas. Toda essa parte do podcast a gente tem feito com eles, tá? Trabalho excelente que eles realizam. E o nosso novo patrocinador, que é a Forte Ótica. A Forte Ótica, ela é especialista em fazer óculos para criança, principalmente crianças autistas, crianças que têm com deficiência, e os donos são muito criteriosos, eles são muito cuidadosos, né? Um deles é terapeuta ocupacional, então tem todo esse cuidado com a criança, principalmente com a criança que tem essa necessidade especial. E aí eles estão disponibilizando, para quem acessar aqui o QR Code, 10 armações gratuitas para os primeiros inscritos nesse QR Code, tá? E como eu disse, né, crianças que estão precisando, que tem algum problema ocular, entra nesse QR Code, faz o seu cadastro e vai até a Forte Ótica receber a sua armação e fazer o seu óculos para o seu filho, para a sua filha. E quem sabe para você também, porque eles também têm lá armações e óculos para adulto, tá? E muito obrigada, José. Obrigado. Estou honrada aqui com a sua presença. Obrigado por esse momento, parabéns por esse projeto. Obrigada. Que você continue sendo essa pessoa de luz. Luz, você que é luz na vida dessas pessoas para poder levar sobre saúde e bem-estar. Que os anjos protetores possam guiar o seu caminho e que seja concretizado. Vou pegar com a mão direita agora, que eu vou receber tudo. Que possa ser concretizado mais ainda esse projeto. Obrigada. Tá? Consolidado cada vez mais. Obrigada. Parabéns. Obrigada, gente. E aí a gente finaliza assim o nosso episódio sobre saúde ocupacional, né? Fisioterapia e ergonomia do trabalho. Mas eu tô sem palavras aqui para agradecer, mas é isso. Espero que vocês gostem desse episódio.